Ele era filho do maior pirata que já existiu e esse foi o maior crime que ele carregou durante a vida dele. De quem que eu tô falando? Bom, é do Ace, claro. Mesmo assim ele lutou pra provar que ele podia existir, mesmo sendo filho do diabo dos mares. Bora conferir isso. Ei nerd, beleza? Eu sou o Breno. Galera, até agora em One Piece, o momento mais marcante foi aí, sem dúvida, a morte do Portgas de Ace. E pra quem acompanhava o anime na época, ninguém esperava a morte dele. Pelo contrário, aliás, até o último segundo todo mundo achou que o Luffy e o Barba Branca iriam salvar ele, né, da execução dele. Mas afinal de contas, ele tinha tanto motivo pra ser executado? Bom, pois é, a gente vai conferir isso nesse vídeo agora. Só que é claro, né, antes eu tenho que pedir pra você, dar o likezinho, porque eu vou te dar um conteúdo irado agora, e você vai me dar um likezinho, né? O Ace, ele foi um dos nomes mais importantes na tripulação do Barba Branca, e ele tinha orgulho aí em carregar nas costas a marca do Yonko. Mas muito antes dele se tornar um dos piratas mais fortes do Novo Mundo, o Ace, ele teve um passado meio que barra pesada. Tudo começou antes mesmo dele nascer. Ainda na barriga da mãe dele, ele já estava condenado à morte pelo único crime que era ser filho do rei dos piratas, que é o Gold Roger, o maior pirata que já existiu em One Piece. O Roger, ele era tão importante e perigoso para o governo mundial que qualquer vestígio de vida ligada ao sangue dele tinha que ser simplesmente eliminado. Tinha que sair da face da terra. E é por isso que o pobre Ace e a mãe dele, Portgas e Rouge, foram condenados assim que o Gold Roger foi preso. Então, já sabendo que ele não poderia fazer nada e ele não poderia salvar o filho dele, o Roger, ele pediu para um dos maiores rivais que ele já teve durante a vida dele inteira, que é o Monkey D. Garp, ele pediu para o Monkey D. Garp aí proteger a vida do filho dele. Já a mãe do Ace fez de tudo para esconder a gravidez, né? Ela já se afastou da cidade quando o governo mundial e a marinha enviaram uns agentes, né, meio que para assassinarem as mulheres e as crianças suspeitas de serem, né, ligadas ao Roger. E depois ela foi capaz de manter o Ace na barriga dela por 20 meses. Tudo para esconder o filho até que finalmente os agentes do governo mundial fossem embora. E assim que o Ace ele nasceu, o Garp ele apareceu para proteger a família do Roger. Infelizmente a Rouge ela estava muito fraca por causa do esforço, né, meio que para adiar essa gravidez toda, e foi por isso que ela morreu. Mas antes dela morrer, ela deu o nome do filho dela de Gold Ace, que era o nome que o Roger ele tinha escolhido caso fosse um menino. Mas detalhe, tá? Enquanto o Ace ele crescia, ele rejeitou o nome do Roger e passou a utilizar o sobrenome da mãe. E por isso, galera, o nome dele passou a ser Portgas de Ace. Ele nunca gostou muito do Roger, né? Sempre disse que o pai era um inútil. Talvez por não estar presente aí quando ele mais precisou, e isso acabou levando à morte da mãe dele e também todo esse sofrimento que ele passou desde que ele nasceu. Sempre ouvindo dizer que um filho do demônio, né, como era conhecido o Roger pelos mares, não deveria viver. Por isso, Ace ele sempre se questionou se ele teria um motivo de viver, sabe? E se não realmente teria sido melhor se ele nem tivesse nascido. E o fato é que mesmo o Ace ele renegando o sobrenome do Roger e sempre dizendo que ele não era o pai dele, ele sempre saiu na porrada com qualquer um que falasse mal do pai. Mas enfim, voltando pra história agora. O Garp ele decidiu pegar o menino e ele deixou sob os cuidados da Dadan, que era uma bandida da montanha que vivia na floresta Colubo. E ela meio que era sempre chantageada pelo Garp pra cuidar das crianças. E eu falo crianças porque quando o Ace ele já tinha 10 anos, o Garp ele levou o Luffy com 7 pra Dadan também criar. E depois disso, um amigo do Ace, o Sabo, apareceu por lá também. Aliás, esses três eles se tornaram tão amigos que fizeram um pacto tomando saquê pra se tornarem grandes irmãos. Qualquer dia eu falo mais sobre esses três pra vocês. Agora voltando pro Ace, ele teve uma vida muito difícil na infância. E o maior sonho dele era ele se tornar um pirata muito famoso e ser reconhecido aí pelo mundo inteiro, né, para poder provar que ele realmente merecia existir. Por mais que ele fosse filho de um demônio e que as pessoas odiassem ele merecia viver. Então, logo Ace ele saiu do reino de Go e foi arriscar a vida pelos mares. E graças aos feitos, além da média, a fama dele foi se espalhando aí, né, pelo mundo. Tanto a marinha quanto os piratas de grandes nomes, como Shanks e o Barba Branca, notaram já aí o novato, né? E o plano do Ace era ficar cada vez mais famoso. Por isso ele resolveu que ele iria derrotar o grande Barba Branca. Antes dele chegar no velho, ele já encontrou o Jim pelo caminho, que sabendo ali que o Ace queria derrotar o Barba Branca, resolveu interferir, já que ele devia favores pro Yonko. A luta entre o Ace e o Jimbe durou dias, sabe? Até que os dois realmente caíram exaustos no chão. E pra piorar, galera, enquanto eles estavam ali deitados, o Barba Branca apareceu procurando
pelos piratas que queriam, né, derrotar ele. Uma coisa é você falar que vai derrotar alguém, outra é se deparar com um cara na sua frente, e ainda mais depois de estar, né, todo meio que destruído, de exausto. O Ace, ele percebeu o perigo que seria lutar contra o Barba Branca e criou uma barreira de fogo para proteger a tripulação dele e encarou o Barba Branca sozinho. Claro, né, que o Ace ele não teve nem chance. Depois de colocar ele no chão ali, mais uma vez, o Barba Branca ele convidou o Ace para fazer parte da tripulação dele. Isso deixou o Ace pistola da vida, mas ele estava tão cansado que o máximo que ele fez foi desmaiar. Aí mais tarde ele acordou no navio do Barba Branca e ele tentou por dias matar o pirata. Mas mesmo o Barba Branca dormindo, ele conseguia se defender dos ataques do Ace. Óbvio que por mais que o Ace ele fosse tão forte, ele não tinha como derrotar o homem mais forte do mundo. Ele reparou que geral no navio também chamava o Barba Branca de pai, e ele quis saber o motivo disso. Então o Marco, um dos membros mais importantes do navio, explicou que o Barba Branca chamava todos ali de filhos. E como eles eram odiados pelo resto do mundo, isso deixava todo mundo ali meio que feliz, sabe, de ser chamado como filho. E com tudo isso rolando, o Ace ele meio que se emocionou. Porque, pô, se tem a ver com ódio, ele era a criança mais odiada pelos mares, né? Tanto que ele teve que esconder a verdadeira origem dele, né, por muito tempo, que foi do Roger. E aí, em seguida, o Marco já tacou a real nele ali e falou: irmão, ou você tem que ir embora tentar novamente essa tua carreira aí de pirata, né, já que você não tem mais força pra lutar contra o Barba Branca, ou você aceita e fica com a gente e você carrega a bandeira do velho, né, pelos mares e se torna um dos membros da nossa equipe. Então o Ace ele aceitou e acabou fazendo parte da família, meio que se tornando um dos membros mais importantes do bando. Bom, galera, essa aí é a vida do Ace. Agora, como que ele foi parar naquela plataforma de execução? Tá, agora calma que eu vou explicar. No mesmo bando tinha um pirata chamado Marshall de Teach, né, que é o tão famoso Barba Negra. Como vocês sabem, ele acabou assassinando um outro membro da tripulação, que é o Sati, né, apenas pra pegar aí a Yami Yami no Mi. E isso acabou revoltando todo mundo, porque, pô, era um membro da tripulação deles, principalmente o Ace. E foi aí, então, que ele decidiu sair em busca do Barba Negra, pra fazer ele pagar pelo crime, né, pra enfiar a porrada no senhor Barba Negra. E quando ele finalmente conseguiu achar o Barba Negra, eles dois caíram na porrada, né, obviamente, mas aí, infelizmente, o Ace ele perdeu, e ele acabou sendo levado pelo Teach e entregue pra Marinha. E esse aí foi o grande estopim que realmente iniciou aquela grande guerra de Marineford. Porque quando o Ace ele foi levado para Marineford, o Barba Branca e o Luffy apareceram para libertar ele da execução. E foi aí que o Sengoku, que é o almirante da frota da Marinha, ele revelou que o motivo da execução do Ace era pelo fato dele carregar nas veias aí o sangue do Gold Roger. Agora, claro, o passado do Ace tinha que perseguir ele até o fim da vida dele, né? Isso é vacilo. Mesmo ele tendo aí como pai o Barba Branca e tendo levado uma vida como pirata, o motivo principal da execução dele era por ser filho do Roger. Mas antes do pior acontecer, o Ace ele percebeu que ele tinha conquistado o que ele sempre quis, que é um motivo para existir. Nossa, dá até arrepio, né, pensar nisso. Ele tinha realmente pessoas que amavam ele, sabe? E estavam ali dispostas a morrer por ele. E isso deixou ele feliz pra caramba. Depois dessa batalha sangrenta, né, eles conseguiram libertar o Ace. Mas antes de fugir, o Ace ele acabou se desentendendo ali com o almirante Akainu, né, porque ele ofendeu o Barba Branca e essa foi aí a última chance dele sair vivo de lá. E quando a Akainu tentou matar o Luffy com um soco de magma, o Ace ele se jogou na frente e acabou tomando um golpe que atravessou o peito dele e fez aí um ferimento fatal, mortal. Depois disso ele cai nos braços do Luffy e ele agradece por todos, né, por todo mundo ter amado ele, sabe, durante essa vida inteira dele. E em seguida ele morre aí com um sorriso no rosto, né, deixando claro que ele teve uma vida feliz, mesmo sendo filho de um demônio, como todo mundo diz por aí. E bom, galera, é isso. O Ace ele sem dúvida foi um grande pirata e a morte dele foi um dos momentos mais tristes do mundo dos animes. Me marcou pra caraca, eu não sei se te marcou. Nossa, dá até uma dorzinha no peito, fica até sinto o peito pesado falando dessa morte do Ace. Caraca, sinto até como se fosse ontem. Mas foi assim que o nosso querido Ace viveu e morreu. Mas agora eu quero saber da sua opinião. Você achou que o Ace foi casca grossa? Teve alguma outra morte que se comparou a dele? Claro, se você acha que teve, comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo os comentários de vocês. E claro, já clica nessa bola aqui. Pô, trouxe esse vídeo, né, triste pra vocês, mas né, eu mereço uma recompensa. Vai, clica nessa bola aqui, ó. Clica na bola. Clica! Ah! Bom, já que você já clicou na bola agora, já clica também no sininho que você não vai perder o meu próximo vídeo. Um beijo e fui!